12 de agosto de 1904. Uma história se iniciava, ou melhor, ela se iniciava semanas antes. Mais ainda, anos antes. Voltamos uma década. 1894. Remadores olhavam para os céus e viam uma estrela na enseada de Botafogo. Era justamente essa estrela que os fazia competir com mais vontade, treinar com mais ímpeto, acordar cedo sem o brilho do sol, mas com aquele brilho de esperança, de uma prática esportiva em meio à enseada de Botafogo. 10 anos depois, semanas antes de agosto, também da forma mais despretensiosa possível, uma aula de álgebra. Nada a ver com esporte, nada a ver com futebol, tudo a ver com juventude, escola, tudo a ver com criatividade. Justamente nesse momento, um bilhete foi passado e nele estavam as palavras de Flávio Ramos. Já tem uma galera começando a jogar futebol aqui no Rio de Janeiro. Tá na hora da gente começar também. E aqui, a gente começa a contar a história desse 12 de agosto de 1904. E o TBT do Brownie começa agora. Que coisa maravilhosa produzir esse conteúdo aqui para vocês, rapaziada. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência de todos e justamente em dia de jogo do Botafogo, certo? Ao longo do dia a gente vai produzindo conteúdos aí sobre a partida, né? Mas aqui, cara, é óbvio que com 4 vitórias seguidas, né? É impossível a gente não deixar, né? É impossível a gente deixar passar esse momento histórico do Botafogo. Um jogo do Botafogo em dia de aniversário do clube e, obviamente, cara, em dia de lançamento de camisa. Vai ter um pouquinho dessas histórias aqui também. Para começar, a gente fala um pouquinho sobre a história que envolve a fundação do Botafogo. E eu vou, obviamente, não me apegar apenas à data de 12 de agosto de 1904, mas eu vou listar aqui 7 curiosidades a respeito do aniversário do Botafogo, e não só dessa data, né, mas também a tudo que cerca aquela época em que o Botafogo foi fundado, em que o futebol no Rio de Janeiro estava começando a se consolidar, e o Botafogo faz parte dessa história. Bom, a primeira curiosidade, como vocês já sabem, né, cara, um Botafogo surgindo através da matemática, né, porque não tem nada a ver, né, na verdade o Botafogo surgiu através de um bilhete que foi passado pelo Flávio Ramos ao Emanuel, que também foi um dos fundadores do Botafogo à época, dizendo que queria fundar um time de futebol no bairro de Botafogo, certo? E aí, se inclusive, né, diz a lenda, né, que o bilhete ele teria sido interceptado, né, pelo professor, né, pelo general Júlio Noronha, que falou que não era o momento mais apropriado para conversar sobre aquilo, mas que apoiava a molecada a começar um projeto do futebol. A segunda curiosidade tem a ver muito com o apego familiar, certo? Eu acho que isso daí realmente formou a história do Botafogo e não, para mim não é coincidência, né, cara, que realmente, né, a relação pai-filho, pai-avô, né, filho e avó, né, enfim, né, neto e avó, tem tudo a ver, né, com o Botafogo, sabe? A herança, né, da paixão e tudo mais, né? E isso tudo começa quando a primeira sede da história do Botafogo, né, foi um pequeno chalé, bem abandonado, bem largado, mas era o único lugar que tinha para o Botafogo começar a mover, né, as suas coisas, né, realmente ter pelo menos uma sede, né, para que fossem gerados ali boletos, né, tivesse minimamente um escritório, né, para fazer lá toda a situação, né, dos trâmites de documentação. Era um chalezinho, né, próximo à casa da Dona Chiquitota, que era a avó do Flávio Ramos, fundador principal do Botafogo. E ela emprestou esse local que ficava ali próximo ali à casa dela, né? E o Botafogo começou a jogar primeiramente no Largo dos Leões. Mas falando primeiro, antes de falar aqui das sedes, certo? É importante a gente ressaltar qual foi o primeiro nome da história do Botafogo. Foi o Electro, porque foi justamente esse nome que eles viram numa das cadernetas ali, né, de boletos abandonados. O Electro era um clube de caminhadas, né? Vamos colocar assim, como é que é o nome, né, como é que é o termo usado mesmo? Pedestrianismo, né? Era um grupo de caminhada, né? De maratona, né? Enfim, né? De um local lá abandonado. E eles falaram, bom, vamos colocar o nome de Electro. E aí, com o tempo passando, com as semanas passando,
a dona Chiquitota, né, ela deu um toque, né, na molecada, com toda a sabedoria dela, né, ela com uma pessoa, obviamente uma senhora sábia, falou, gente, com todo respeito, este nome está horrível, né, mudem esse nome. Por que vocês não mudam esse nome para o bairro onde vocês moram, para o local onde vocês moram, que é Botafogo? Sendo assim, o clube foi fundado oficialmente no dia 12 de agosto como Botafogo Futebol Clube. Primeiro campo e com muita higiene, rapaziada. O que isso quer dizer? O primeiro campo do Botafogo ele foi localizado ali no Largo dos Leões, né? Mas era basicamente era na rua, né? Não era uma sede, né? A molecada colocava os gols, né? Jogava com as bolas lá no meio das árvores, né? E no meio das casas de pessoas, né? Num gramadinho que tinha lá. E vira e mexe, a molecada quebrava, né, vidraças da vizinhança, né, e tinha que fazer uma vaquinha para consertar. E não é romantizando, rapaziada, realmente as dívidas do Botafogo começaram a partir de boladas nas vidraças, certo? Então, é até curioso, mas realmente o Botafogo, desde essa época, foi endividado por conta desse ímpeto da galera de querer fazer logo o clube acontecer. E aí, eles mudaram para um local ali próximo a Voluntários da Pátria, né, que era um terreno do Otávio Werneck, né, que era pai de dois irmãos, né, os irmãos Werneck, que foram jogadores do Botafogo nos primeiros títulos da história do clube. Né? E esse lugar, né, foi realmente uma sede, tinha ali um espaço para um campo de futebol, foi o primeiro lugar onde o Botafogo teve ali, né, uma bandeira tremulando. Né? E o curioso é que ao lado, né, tinha agora não sei, era uma espécie de circo, né, pelo que dizem os registros. Né? E aí as lavadeiras, né, elas jogavam, né, e limpavam, né, depois das exibições, né, o local com muita água e muito sabão. E o sabão escorria para dentro do gramado e os jogadores do Botafogo eles acabavam ficando um pouco prejudicados. Né? Uma alusão com o momento que a gente tem hoje, né, que são os gramados. Né? O gramado do Botafogo é ruim, mas saiba que lá em 1904, quando o Botafogo começou a treinar, a molecada tinha que driblar até o chão escorregadio por sabão. A primeira partida do Botafogo, rapaziada, o primeiro jogo da história do Botafogo, né, ele acontece em outubro de 1904, no dia 2, certo? O Botafogo foi enfrentar o Tijuca, né, é o Athletic Club da Tijuca, né, e perdeu pelo placar de 3-0. E o que marcou, né, nesse jogo, apesar da derrota, né, o mais marcante foi o Botafogo, né, com o uniforme que jogou. O Botafogo jogou com blusas brancas, calções brancos e meiões cor de abóbora. Né? O primeiro uniforme da história do Botafogo para diferenciar, porque naquela época não tinha uma diferenciação de camisa, era algum detalhe, ou as boinas, ou então os calções. Os jogadores do Botafogo utilizaram meiões da cor laranja, certo? Isso é muito peculiar e realmente só aconteceu naquela ocasião. Depois foram acontecendo outros jogos e o Botafogo utilizava meiões brancos, pretos, né? Enfim. E a primeira vitória do Botafogo ela veio depois, né? No ano seguinte, em 1905, o Botafogo mais preparado voltou a jogar e enfrentou, né, a equipe do Petropolitano, certo? Essa partida aconteceu no dia 21 de maio de 1905. O jogo foi 1-0. E aí vem mais uma curiosidade por aí, rapaziada. Flávio Ramos. Qual posição Flávio Ramos jogava? Ele jogava, né? Quem é Flávio Ramos? Flávio Ramos foi o fundador do Botafogo, oficialmente o primeiro presidente, o primeiro goleiro e o primeiro cara a marcar gol. Caramba, como é que aconteceu isso, Branco? Simplesmente, naquela época você não tinha, obviamente, as posições guardadas. O Flávio Ramos, né, era o presidente do clube e, obviamente, jogava. Num primeiro momento, na primeira partida, ele jogou no gol. Por isso que ele foi o primeiro goleiro da história do Botafogo, porque ele foi o goleiro do primeiro jogo, em que o Botafogo perdeu por 3-0. No segundo jogo, ele preferiu jogar na linha. Outro jogador frequentou o gol, protegeu a meta do Botafogo. Flávio Ramos foi para a linha, e nesse jogo em que o Botafogo venceu por 1-0, o primeiro gol da história do clube foi marcado por Flávio Ramos. Portanto, o cara foi o primeiro 4 vezes. O primeiro, né, ele foi o fundador, o principal fundador, o primeiro presidente, o primeiro goleiro, e, obviamente, o primeiro artilheiro, o primeiro autor de gol. Mais uma curiosidade, o Botafogo ele tem 3 aniversários. Vocês já puderam perceber isso, né? Que é muito peculiar e muita gente se confunde. Né? Pô, Brano,
aniversário do Botafogo é hoje, mas não é em dezembro, né? Como é que funciona isso? A regata do Botafogo foi fundada no dia 1º de julho de 1894, embora os remadores já se reunissem, né, antes disso, para treinar, né, o remo e tudo mais, a regata. O Botafogo foi oficialmente fundado em 1894, o Clube de Regatas Botafogo, no dia 1º de julho de 1894. No dia 12 de agosto, o Botafogo, né, o Electro, né, foi fundado, né, em 1904 aí, do futebol. E no dia 18 de setembro, o Botafogo ele foi aí, mudou o nome para Botafogo, certo? Porém, né, já dizia João Saldanha, isso vocês não sabiam, os Botafogos, né, tanto o de regata e o do futebol, em comum, só tinham um nome. De resto, era pancadaria, rivalidade, confusão. Sim, é verdade. Porque apesar de um priorizar regata e o outro futebol, ambos tinham lá as suas modalidades, né? O Botafogo do futebol também disputava polo aquático, então o pau quebrava, né? Pela proximidade das sedes, né? O Botafogo era muito colado, a sede do Botafogo do futebol, né, era muito colada né, ali na Voluntários da Pátria, tudo mais, era muito colada aonde hoje é o Maurício Mar, que era a sede do Guanabara de Remo. Então, a galera do Botafogo de futebol era parceira do Guanabara de Remo. E a galera do Botafogo da regata era parceira do Fluminense. Por quê? Porque o Fluminense não permitia que os remadores, né, que o pessoal do polo aquático treinasse, né, na verdade, lá, né, no Fluminense. Então, os caras falavam, ó, vai para outro lugar. E aí o Botafogo da regata abria as portas para o Fluminense treinar o polo aquático. E aí, nos campeonatos de polo aquático, o pau quebrava, cara, na arquibancada, entre o Botafogo do Remo e o Fluminense contra, né, o Botafogo do futebol e o Guanabara, e o pau quebrava. Só que aí, com o tempo, cara, essa rivalidade ela foi diminuindo, né, todo mundo já discutia, pô, por que tem dois Botafogos, né, não faz muito sentido, e aí, né, veio a grande situação que fez o Botafogo, de fato, se fundir. No dia 8 de dezembro, nasceu o Botafogo de Futebol e Regatas, com esse escudo aqui, que vocês estão vendo. Depois, infelizmente, de uma tragédia. Armando Albano, né, atleta naquela época do Botafogo Futebol Clube, né, estava acontecendo um jogo de basquete entre os dois Botafogos. E justamente nesse confronto de basquete, o Armando Albano teve um infarto, né, acabou falecendo. E o Botafogo decidiu, os dois Botafogos decidiram olhar para aquilo e falar, é a hora da gente se unir. E ficou por isso. Uma outra situação para fazer já a transição aqui, a primeira vez que o Botafogo começou a usar a camisa preta e branca, e não mais branca, como era antes, né, e já com alguns adereços, né, e depois veio a estrela, tudo mais, foi em 1906, né, depois de uma visita do atleta e do fundador, de um dos fundadores, o Itamar, né, à Itália. Ele conheceu a Juventus de Turim, se apaixonou, voltou e disse que nós tínhamos que jogar com um uniforme preto e branco, com listras verticais. E, na minha opinião, ele acertou muito. E aí, cara, saindo um pouco do assunto da fundação e vindo um pouco para o aspecto da nova camisa que vai surgir hoje, né? Isso já não surgiu no momento que eu tiver publicado aqui. Vamos fazer o seguinte, certo? Eu vou deixar esse vídeo pronto, né? Vocês vão participar do processo de edição desse vídeo aqui. Se o Botafogo divulgar, né, cedo a camisa número 4 que tá para ser lançada, eu vou inserir, né, a reação nesse vídeo aqui. Caso contrário, a gente deixa para um outro vídeo, beleza? E aí, cara, eu tô até com uma camisa em mãos para contar uma história. Vocês lembram dessa camisa aqui? Possivelmente poucos vão se lembrar, porque ela não chegou a ser vendida, ela não chegou a ser comercializada. E aqui a gente tem, né, um escrito, né, tá um pouco apagado aqui por conta dessa camisa, obviamente, tem 10 anos. Muchas gracias, 1996. Essa camisa seria uma homenagem do Botafogo, na época da fila, a Teresa Herrera, a conquista do Botafogo em 1996, que estava completando ali em 2011, 15 anos de existência. O Botafogo empatou justamente aí com a Juventus, que originou o uniforme do Botafogo, né? Para você ver como é que o Botafogo é muito louco, né, cara? No dia em que o Botafogo vai enfrentar a equipe que deu origem ao seu uniforme, o Botafogo veste o uniforme de outra equipe. Montenegro, né, sua delegação, inclusive, existe uma parte ruim também nessa situação, não gosto de ficar romantizando tanto, né, até porque o Botafogo, nesse
torneio não levou uniforme alternativo. E aí, na final, num jogo de visibilidade internacional, o Botafogo ele não tinha camisa reserva. Teve que jogar com o uniforme do La Coruña, que emprestou. Né? O La Coruña ficou em terceiro lugar. Emprestou o uniforme para o Botafogo, que era azul e branco. E aí, o Botafogo decidiu usar esse uniforme. O que desagradou à época a patrocinadora do Botafogo, a Pepsi, que detinha os direitos da 7-Up. Né, que foi a patrocinadora principal do Botafogo em 1995 e em parte de 96, e depois o acordo não aconteceu mais, certo? Se teve dedo disso, a gente não pode dizer, mas é bem provável que isso tenha estremecido as relações. Fato é que a camisa azul, de certa forma, deu sorte para o Botafogo. Gols de França e Túlio, show dos dois, Botafogo 4, Juventus 4, né, no tempo regulamentar. Nos pênaltis, deu Botafogo. E esse jogo, rapaziada, ele aconteceu no dia 10 de agosto de 1996. No dia seguinte, o Botafogo voltou, comemorou com a torcida na sede General Severiano e depois tudo foi festa no aniversário do clube, 2 dias depois. Essa camisa aqui, galera, ela foi feita em 2011 para comemorar os 15 anos da Tereza Herrera, certo? E, infelizmente, ela não pôde ser comercializada, porque o Botafogo e a fornecedora de material esportivo na época, que era a Fila, tiveram ali um atrito na justiça, né? Na verdade, não na justiça, mas houve ali uma quebra, né? no acordo e tudo mais. E aí, essa camisa, ela não chegou a ser comercializada. Né? E aí, as poucas, né, peças que foram produzidas, não sei exatamente ao todo aí quantas foram, né, mas algumas dessas peças elas foram produzidas e aí foram comercializadas lá no sul, né, do Brasil e vendidas, né? Quem tem, tem. Quem não tem, não tem, porque de fato, né, ela não chegou nem a ser divulgada oficialmente pelo Botafogo. Essa camisa é azul, né? Ela tem cores azul escuro, marinho e azul, né, escuro, certo? Com os patrocinadores da época, com o fornecedor da época e, obviamente, né, com algumas alusões aqui, né? Muitas gracias. Né? E de fato, né, uma camisa um tanto quanto exótica. Eu, sinceramente, não sei, né, se essa camisa que vem a ser lançada, que parece que vai ser mais azul e branca, né, que parece que teremos meiões azuis claros, né? Eu não sei se essa camisa propriamente ela vai ser uma homenagem a Tereza Herrera. Né? Coincidentemente ou não, a gente tem 25 anos dessa conquista, 10 anos depois dessa camisa. Mas ao contrário dessa aqui, todos nós poderemos ver o lançamento. E aí, todos nós, de fato, poderemos vesti-la desse jeito. E é com essa transição que eu deixo aqui com vocês, obviamente, um trecho do que foi toda essa história do Botafogo jogando contra a Juventus, uma final na Espanha, com a camisa do La Coruña, retornando para o Brasil, nos braços da galera de Alvinegro, e comemorando posteriormente o seu aniversário. Pela semelhança com o uniforme do Juventus, o atual campeão europeu, o Botafogo teve que decidir o troféu Tereza Herrera com a camisa do La Coruña. E isso não diminuiu a vontade do time. Pelo contrário, o Botafogo ficou 4 vezes em desvantagem no marcador, reagindo sempre com muita garra. Na prorrogação, estava perdendo por 4-3, quando Túlio marcou, numa prévia do que aconteceria a seguir. Nos pênaltis, o Botafogo esteve bem melhor. O Juventus perdeu 3 cobranças, reeditando o que aconteceu na Copa de 94. Wagner, como Tafarel, naquela decisão histórica entre Brasil e Itália, foi o herói. Souza definiu o título. O time chegou ao Rio essa manhã e o troféu foi direto para a sede do clube. Muita festa para os torcedores, que chegaram a parar o trânsito da rua em frente para comemorar a conquista. O troféu vale R$50 mil, mas o que vale mesmo para o torcedor é a conquista da taça e a perspectiva que se abre para a disputa do bicampeonato brasileiro. Um belo presente no dia em que o clube completa 92 anos. O time jogou muito lá na Espanha. Jogamos com a camisa do La Coruña, mas com a estrela solitária no peito. Estrela que hoje brilha ainda mais. Um feliz aniversário para o Botafogo. O Botafogo é isso aí, né? Entre lados positivos, negativos, páginas de superação, páginas tristes, páginas alegres. O Botafogo é uma mistura de muitos acontecimentos que, no fundo, se entrelaçam e formam a todos nós. Hoje tem Botafogo, no dia do seu aniversário,
no dia do lançamento de uma camisa, que tem uma cor que não necessariamente faz parte do Botafogo, mas que está na nossa história de certo jeito ou de outro. E se não tiver nada a ver com a camisa, para você ver como é que o Botafogo é muito louco, né? Porque também tivemos os meiões cinzas, né? O Botafogo tem uma história que ele homenageou Getúlio Vargas com meiões cinzas, né? Foi o primeiro a fazer isso, né? Em forma de luto. Naquela época utilizava-se o cinza, né? Em forma de luto, por conta da morte de Getúlio Vargas, né? Lá nos anos 60. E aí o Botafogo, ele simplesmente começou, né, a utilizar, anos 50, né, perdão. E aí o Botafogo começou a utilizar os meiões cinzas e começaram a dar sorte. O Botafogo começou a vencer pra caramba a partir dali, né? E o meião cinza simplesmente pegou e virou xodó do Botafogo, né? E aí em 2014, curiosamente, né, o Botafogo, num despretensioso 24 de agosto de 1954, utilizou pela primeira vez a sua camisa, né? Aliás, no dia 24 de agosto de 2014, o Botafogo utilizou a primeira vez a sua camisa de número 4, que era uma camisa cinza. O time meio, assim, não era muito bonita, né, tudo mais, mas era uma camisa cinza, né, utilizada pelo Botafogo naquele ano. Foi um jogo Botafogo 1, Chapecoense 0, gol do peruano Ramírez, né? E curiosamente, né, o Botafogo, ele jogou no dia 24 de agosto com essa camisa. 24 de agosto é justamente a data do falecimento de Getúlio Vargas, né, em 1954. Então o Botafogo, 60 anos cravados da morte de Getúlio Vargas, utilizou a camisa cinza, justamente uma cor que fazia alusão aos meiões cinzas em homenagem, né, ao luto do Getúlio Vargas, e o Botafogo não fazia ideia disso, não foi combinado. Isso é muito louco, cara. Só o Botafogo mesmo. Inclusive, em breve, eu vou fazer um vídeo pedindo para você contar a sua história maluca com o Botafogo. Aquele negócio que é um acaso muito louco, né? Que você não sabe como é que isso aconteceu, mas tem envolvimento com o Botafogo, você fala, caramba, né? Realmente é muito diferente, certo? Como a minha foto, né, cara? Essa foto aqui, né? Para quem não sabe, esse aqui sou eu, né? Eu tô no meio das bandeiras, eu amo essa foto. E essa foto foi tirada por acaso em 2017, num jogo entre Botafogo e Sport, despretensioso. O Botafogo ganhou na raça, foi um jogaço, né, com o Botafogo com 1 a menos o jogo todo, né, ganhou de 2-1. 2017, o Gatito pegou um pênalti do Diego Souza, né, e eu nem conhecia o Vitor Silva, que era o fotógrafo, ele tirou essa foto minha, e curiosamente eu não tinha nem página, ou melhor, tinha o meu primeiro perfil no Instagram, Brownie Fogo, onde tudo começou, ele foi publicado, né? Ele foi feito, eu fundei esse perfil justamente no dia em que essa foto foi casualmente tirada. Você tem alguma história muito louca com o Botafogo aí? Fala pra mim nos comentários aí. Então é isso, vamos ficando por aqui. Um beijo no coração de todos. O TBT do Brownie fica por agora. Valeu, tchau, tchau. Espetacularmente 40.